meu pai e minha mãe, né? Meu pai, um operário mecânico, e que em 64 era funcionário da Petrobras, da refinaria Duque de Caxias, aí do Rio de Janeiro, né? E a minha mãe é uma professora de ensino primário, né? Os dois comunistas, os dois se conheceram dentro da sede do Partido Comunista, aí no Rio de Janeiro, e casaram, se mudaram para o Rio Grande do Sul, né? E a vida de classe trabalhadora muito difícil e tal. Aí nasceram lá as minhas duas irmãs, e depois eu nasci, né? E tem um outro irmão que nasceu entre Rio de Janeiro, entre Belém e Rio de Janeiro, né? Então ele nasceu em Belém, mas 6 meses depois ele estava no Rio de Janeiro, quando ele foi criado. Desde a mais tenra idade eu vi a política, né? No bairro que eu morava, lá em Porto Alegre, onde eu nasci, era um bairro muito pobre, que não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto, não tinha escola, não tinha nada, absolutamente. Toda a população se mobilizando para exigir direitos, de exigir condições de sobrevivência, né? Água encanada que não tinha, esgoto que não tinha, ônibus para poder se deslocar, escola que não tinha, a escola era muito longe, você tinha que andar vários quilômetros para chegar na escola, né? As crianças, né? Não tinha nenhuma condição de vida. E a população toda se mobilizava. E à frente desses movimentos estavam meus pais, né? Minha mãe e meu pai, né? E essa situação, né, vamos dizer assim, né, que eu via, né, que me faz dizer, né, não é, parece arrogância, mas não é, é a realidade. Eu não entrei na militância, eu nasci dentro dela porque eu participava lá vendo, participava junto, né, com os meus pais, né? E, e aí eu falo, inclusive, que eu nasci dentro e não entrei, porque muitas pessoas que participaram da luta contra a ditadura, elas entraram na luta, elas eram de classe média, que não tinha nada de militância, muitas, inclusive, eram de famílias que tinham, né, os pais, os avós tinham pedido o golpe em 64, e pelo regime ter sido tão repressivo, tão nocivo para a classe trabalhadora, essas pessoas começaram a militar, seja no movimento estudantil, seja no movimento operário, né? E passaram a militar também em organizações revolucionárias, né? E aí eu falo isso, que eu nasci dentro da luta por causa dessa característica. Então, a nossa participação era natural, porque era uma questão de sobrevivência mesmo, né? Assim, bem objetivamente. E quando houve o golpe em 64, as pessoas que lutavam na defesa de direitos para a classe trabalhadora, para essa coisa que eu falo da sobrevivência, passam a lutar também contra a ditadura, porque a ditadura era a mesma coisa que tinha antes, só que mais repressiva. A mesma burguesia que oprimia a classe trabalhadora, agora tem um instrumento armado e violento, que são as Forças Armadas, que mandam no país. Então, quem era contra a ditadura era também as mesmas pessoas que antes faziam as lutas nos bairros, as lutas nos sindicatos e tudo mais, né? Tanto na cidade quanto no campo, né? Agora, agregado também um contingente grande de militares que, indignados com o golpe, foram expulsos das Forças Armadas, né? E passaram a fazer parte das organizações contra a ditadura, né? Por causa disso, né, dessa militância, meu pai e minha mãe
tinham sido membros do Partido Comunista, saíram porque o partido não correspondia às necessidades da classe trabalhadora. Em 64, aí já o meu pai à frente, né, passa a fazer parte de organização clandestina, porque tudo tinha que ser clandestino, de luta contra a ditadura, né? E aí, quando, em 1970, ele entrou para uma organização em São Paulo, né, Movimento Revolucionário Tiradentes, que era o nome da organização, que era uma organização de operários, não tinha estudante, eu, junto com ele, né, passo a ser militante. Eu tive um confronto, inclusive, com a minha mãe e meu pai, porque eles não queriam que eu entrasse, porque sabiam que era perigoso. E eu me coloquei irredutível. Eu não estou perguntando, eu vou fazer essa militância. Aí foi uma briga familiar meio pesada, inclusive. E aí a gente passa a fazer parte dessa organização, Movimento Revolucionário Tiradentes, e por causa dessa militância, que não era uma militância de soltar panfleto só, né? A gente fazia parte, eu era um guerrilheiro, fazia parte do contingente de militantes guerrilheiros que lutavam contra a ditadura, porque era uma organização armada. E por causa disso, eu e meu pai, juntos, nós fomos encontrar um companheiro que tinha sido preso, a gente não sabia, que foi torturado, que falou onde ia encontrar com a gente, e nós fomos capturados pelo Exército em São Paulo, pelo chamado DOI-CODE do Segundo Exército. E fomos capturados juntos, fomos torturados juntos, e depois de 2 dias seguidos de torturas ininterruptas, o meu pai foi assassinado, né? E eu vi, eu estava na mesma sala sendo torturado, eu vi ele ser assassinado. A minha mãe e minhas irmãs, que também foram capturadas, estavam numa sala ao lado e ouviram todo o processo de tortura nossa, né? E ouviram, inclusive, os momentos finais da tortura ao meu pai. E, assim, não é que alguém me contou, eu vi. Né? Se você pesquisar na internet, no Google, você procurar o nome do meu pai, Joaquim Alencar de Seixas, tem a foto dele morto, estraçalhado, né, de tortura. Então, por causa disso, nós ficamos presos depois disso. Né? Minha mãe e minhas irmãs ficaram 1 ano e meio presas, foram soltas e depois houve o julgamento, elas foram absolvidas por falta de acusação, porque a acusação que faziam a elas era a coisa mais imbecil possível. Ser mãe e mulher de terrorista, que era eu e meu pai, e filha e irmã de terrorista. Isso aí é parentesco, isso não é acusação criminal. Né? E eu sequer fui julgado, sequer fui processado, sequer fui julgado, portanto não fui condenado. Eu fiquei quase 6 anos nas mãos da ditadura, dos 16 até os 22 anos, rolando de prisão em prisão. Né? Os últimos 3 anos fiquei num misto de penitenciária e manicômio, né, que é a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que tinha um regimento muito rígido, não pode nada, eu não tinha direito de ler jornais, de ler revista, de escrever carta para os amigos, para os familiares. Eu só podia receber visita da minha mãe num dia e das minhas irmãs separadamente em outro dia. E assim ficou até quando a ditadura começou a fazer água, ela precisou muita denúncia de tortura, o meu caso era muito denunciado, eles tiveram que se livrar dos casos mais denunciados, e o meu era um dos mais denunciados. Né? Eram basicamente 3 casos que eram os mais denunciados.
Era eu, que era um menor de idade, que viu o pai morrer, que estava num hospício, prisão. O César Benjamin Queiroz, que é do Rio de Janeiro, que era um menor também, mas ele não estava nas mesmas condições que eu, mas também foi preso, foi torturado e tal. E o Antônio Carlos de Melo Pereira, que era um companheiro que foi torturado até a loucura, porque ele tinha informação de companheiros. Uma das pessoas que ele tinha era a Wanda, que era o nome de guerra da Dilma. Né? Para não entregar as companheiras e companheiros, ele não falou e os caras enlouqueceram ele de tanta tortura. E ele estava no manicômio judiciário. Então a gente denunciava isso. E aí eles começaram o processo, se livrando dos casos mais denunciados para poder se livrar do que o Brasil tinha. Né? Então, por que eles estavam preocupados com as denúncias? Porque os produtos brasileiros fabricados aqui não conseguiam ser desembarcados na Europa, porque os sindicatos de estivadores, por exemplo, se recusavam a desembarcar os produtos brasileiros, porque estavam manchados de sangue de patriotas, como eles falavam. Não podiam desembarcar produtos agrícolas, porque tinha sangue de patriota. E, por causa disso, eles precisaram soltar. Também não foi por ser bondosos, não estavam preocupados com a minha saúde, estavam querendo mais que eu morresse, né, que nós todos. Então, esse processo é um processo assim, bem objetivo. Eles politicamente precisavam se livrar. E aí é que o meu caso passou a ser de interesse deles me soltarem. E do mesmo jeito que eu fiquei preso sem nenhuma condenação, sem nenhuma legalidade, porque nem as leis deles eles respeitavam, que poderiam me colocar numa auditoria militar para ser julgado por um tribunal de guerra. Não fizeram. Né? Então, simplesmente, como não tinha legalidade para prender, não tinha legalidade para soltar, e soltaram simplesmente. Só que eu passei 3 anos, depois que eu fui solto, passei 3 anos sendo seguido dia e noite, com a vida controlada, não podia sair, não podia fazer nada. O máximo que eu poderia fazer era trabalhar e estudar. Né? Mas, assim, fora de horário, à noite, por exemplo, não era permitido. Então, todas essas coisas foi a característica que eu tive que enfrentar, né, a vida que eu tive que enfrentar por 3 anos seguidos depois que eu saí da prisão. Eu fui capturado dia 16 de abril de 1971, 16 de abril, e eles me mantiveram nas mãos deles até dia 20 de agosto de 1976, que dá 5 anos e pouco, não chega a 6 anos. Né? E depois que eu fui solto, né, eu fiquei mais 3 anos até ter o período da luta pela anistia, que eu participei ativamente. Olha, por eu ser de uma família de comunistas, eu também sou comunista, assumidamente, nós não lutamos por nós, né? Senão a gente seria assaltante de banco, seria ladrão, qualquer coisa assim, para ficar com dinheiro que não é meu, para ter a vida melhor que não é minha. Nós lutamos por uma questão social, uma questão política, ideológica. Né? Do mesmo jeito que se a gente lutou contra a ditadura, a gente, dentro da prisão, a gente se manteve ativo. Então, a gente fez documentos denunciando as torturas, fez documentos denunciando as mortes e fez, por exemplo, greve de fome quando eles nos reprimiam. Tá? Então, é um compromisso que a gente tem, que é um compromisso histórico. Eu, particularmente, eu fiquei os primeiros 8 meses de prisão, eu fui mantido escondido, né? Eu estava desaparecido, eu fui um desaparecido político. Convivi com pessoas que foram desaparecidas para todo sempre, que estão mantidas.
E eu tenho um compromisso histórico com essas pessoas de denunciar o caso, né, de tortura, assassinato, desaparecimento delas, né? E, e quando eu saí da prisão, o último momento em que eu estive preso, eu fiquei um dia inteiro, né, 14 horas mais ou menos, dentro do prédio do DOPS em São Paulo, sendo fichado, fotografado, interrogado. E a última coisa que foi dita para mim na hora que eu estava para ser solto, já começando a anoitecer, um delegado entrou na sala e botou o dedo na minha cara e falou assim: "Você sabe que nós vamos te matar, né?" E eu disse: "Sei, mas vou dar trabalho", né? Eu sempre fui assim, de responder, né? Nunca me submeti simplesmente, né? E aí mandou soltando, fez só com a mão assim para eu ser levado para ser solto, né? Fui entregue para minha irmã e para o advogado. E desde aquele momento eu tinha a certeza que eu ia ser morto, né? Meu plano de vida, ao sair com essa frase na minha lembrança e vendo os caras me seguindo o dia inteiro para onde eu fosse, dia e noite, eu tinha certeza que eu ia ser assassinado, né? Então, o meu projeto de vida ia no máximo até o final do dia, porque eu acho que eu não vou sobreviver até amanhã, né? Aí, com o passar do tempo, criando mecanismo, circulando mais e tal, meu horizonte cresceu para uma semana de vida, depois um mês e tal, né? Então, com isso tudo como histórico, eu me sinto na obrigação de denunciar a ditadura, os ditadores, as torturas e os torturadores do passado e do presente. Porque as torturas, nós sobrevivemos às torturas, mas as torturas sobreviveram a nós e continuam acontecendo. O que fizeram com Rubens Paiva, com Mário Alves, né, que prenderam, torturaram, mataram, né, e depois sumiram com os corpos, né, como Stuart Angel, com tantos camponeses, operários, né? Eles fizeram com a Marildo, com a Maria Cláudia, fizeram com as pessoas que todos os dias são assassinadas nos morros cariocas, nas favelas das periferias de São Paulo, de qualquer parte do país, porque a ditadura continua presente nas Forças Armadas, continua presente nas polícias, né? E o tipo de coisa feita no passado acontece hoje,